Conexão Esporte. Um abraço, minha gente, um abraço para o meu amigo telespectador, para a minha querida telespectadora, torcedora 5 vezes campeã do mundo. Estamos começando aqui pela onda amiga e gostosa da sua TV Sintonia, Canal 3, a TV que passa a você, mais um programa Conexão Esporte. Segunda-feira, maravilha! Uma ótima semana de trabalho para você, ao lado aí da sua família, né? Ao lado dos seus companheiros de trabalho. Isso, muito bom! Minha amiga torcedora 5 vezes campeã do mundo aí, com a responsabilidade de estar fazendo aí o almoço, fazendo a janta. Parabéns para a senhora, guerreira, isso mesmo. Olha, nosso programa de hoje daqui a pouco vai receber o jornalista Diogo Meira, jovem companheiro da crônica, que aqui está conosco hoje para falar sobre esportes, é verdade. E nós contamos com a assistência técnica do líder do Campeonato Brasileiro, Alisson Fernando, goleiro bom de bola, lá da equipe do Malvinas. O Alisson comanda o nosso Graves e Agudos. Direção dessa casa, eu comando com o Olavito Drummond, aqui em Araxá e lá em São Paulo, ou dentro de um avião São Paulo-Paris, o Olavinho Drummond. Um abraço, Olavinho. Clássico Sansão no Morumbi ontem, São Paulo 1-0 para a equipe do Santos. Ô, Davi, e o hino do São Paulo? Ô, Alisson Fernando, eu acho que você devia ficar mais satisfeito quando se fala em vitória de São Paulo. Aqui o pessoal é avaliado muito pelo amor ao tricolor do Morumbi, tá certo? Claro, isso é brincadeira, poxa. O Olavinho extremamente generoso, o Olavinho tem exigir de alguém. Eu brinco aqui com esse negócio todo de São Paulo. São Paulo é um pouco de Araxá, foi fundado por um araxaense. Um dos fundadores, José Porfírio da Paz, foi governador de São Paulo, e ele é um dos autores do hino do São Paulo Futebol Clube. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, do esporte tu és grande, dentre o grande és o primeiro. Não sai um momentozinho de hoje para amanhã, não, eu duvido, depois de cantar o hino do São Paulo aqui. Com muito prazer e alegria. Ô, gente boa, vamos começar aqui com o nosso varandão da saudade. Diogo Meira também é torcedor do São Paulo, viu, Lavinho? Gente da melhor qualidade daqui a pouco conosco. Olha aqui essa dupla do futebol brasileiro. Garrincha e Pelé. Você sabia, nós estamos aí próximos à Copa do Mundo, que essa dupla, Garrincha, Manuel Francisco dos Santos e o senhor Edson Arantes do Nascimento, nunca perderam um jogo em Copa do Mundo? Nunca, jogando com a camisa da seleção canarinha, os dois juntos, é verdade. Na Inglaterra, o Brasil no primeiro jogo ganhou da Bulgária de 3-1, golaço do Garrincha cobrando falta, 3-0, né? Depois o Garrincha não jogou mais o restante da Copa, não é isso? E aqui tá os dois juntos. Nessa parna de cá, virando a parna aqui, nós temos ali o 1000º gol do Pelé, ali assediado pelos repórteres, olha lá. Aquilo os repórteres naquela época podiam entrar em campo, Maracanã lotado. Mais embaixo o Pelé no momento do pênalti. Uma vez eu entrevistei o René, era auxiliar técnico do Gaúcho no América, o René era o quarto zagueiro do Vasco, ele me falou, olha, o pênalti não houve. Foi cometido por um zagueiro chamado Fernando. Mas era o 1000º gol do Pelé e o árbitro pernambucano Manuel Amaro de Lima pensou, não vou deixar passar essa de jeito nenhum. Ali o Pelé também falando ao povo, quando ele dizia naquela época aos governantes do Brasil, pedindo para que olhassem as criancinhas. Se eles tivessem escutado o Pelé, eu acho que não teria tido tanto menor assassinado depois de maior ou mesmo pequeno nas ruas das grandes cidades, né? Mas o brasileiro tem mania de fazer chacota com o que o Pelé fala. Lá na Argentina, Maradona é endeusado, é La Mano de Dios, né? Diego Armando Maradona. No Brasil, não. Pelé fala um negócio, todo mundo quer discutir o que o Pelé fala.
Claro, ele pode errar em determinadas opiniões, é um direito de cada um discordar dele. Agora, querer menosprezar uma opinião de Pelé, eu acho que é muita ousadia, ou muita cara de pau, né, das pessoas que fazem isso. Olha aqui, o Alisson Fernando, 1966, nessa época Diogo Meira ainda não era nascido, mas o Brasil estava prestes a ir para Londres. Deixa eu buscar um ângulo menor que está dando uma certa luz em cima da foto. Aqui, deixa eu ver aqui, meu caro Alisson Fernando. O Alisson, ele que é discípulo de Godofredo Giovanni Stefani, o Godot, entende tudo de imagem de televisão. Quando aqui, ó, achei um ponto bom. Quando a televisão entortava no Araxá, se chamava Godot. Era o Godot, o Soélio Borges e o Benjamin, grande Benjamin Germano Araújo Coimbra Filho, vai lá na torre consertar a imagem da TV. Aí que eu tô achando um ângulo bom para nossa foto, ó. Ali, o Brasil se preparava para Londres e levava 2 novatos, um gaúcho e um mineiro. O gaúcho, Alcindo Marta de Freitas, o Bugre, do Grêmio de Porto Alegre, jogou no Santos ao lado de Pelé também. Alcindo, ídolo do Grêmio, lá do Dr. Vitor Hugo Reiser, do saudoso João Augusto Rosa Fetterman. E o Tostão, o mineirinho de ouro, o Dr. Eduardo Gonçalves de Andrade, indo à Copa do Mundo. Eu creio que foi o primeiro jogador profissional de Minas a defender o Brasil em Copa. Foi o Tostão, que saiu lá do conjunto IAPI em Belo Horizonte para ir jogar a Copa. Aqui na contracapa, o Gilmar dos Santos Neves sendo olhado ali, ó. Ah lá, pelo médico. Teve um corte no supercílio, me parece ali. Deixa eu ver o que tem dentro dessa revista aqui, que nos chama muito a atenção. Aqui a Bandeirantes preparando para ir à Copa do Mundo, ó. Ah lá, nesse box embaixo. Ah, Sr. Fernando? Quer ver? Aqui, ó. Ah lá, embaixo. Deixa eu ver, eu vejo ali, tá dobrado um pouco aqui. Deixa eu abrir a revista, que é melhor. Quer ver? Eu vou fazer assim com ela. Primeiro lá, ó, que é de bigudinho, embaixo. Fiore Giliotti, é fogo, torcida brasileira. Mauro Ramos de Oliveira, o moço de Poços de Caldas. Ao lado dele, Mauro Pinheiro, grande comentarista da cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil. Ao lado do Mauro, de óculos lá, Flávio Araújo. Oh, Flávio Araújo. Ele era dono de uma rádio em Poços de Caldas, mas ficou com o irmão dele, Chico de Assis, que era repórter também da Rádio Bandeirantes, dono da Rádio Cultura. Ao lado, Enio Araújo. Enio Araújo, esse também era um grande locutor, né? Se o seu refrigerador não é Clímax, o seu gelo está custando mais caro. Bandeirantes. E o último lá é Luiz Augusto Maltoni, aí magrinho. A exceção do Flávio Araújo, todos estão em outra parte espiritual, já faleceram. Essa era a Bandeirantes. Rapaz, que só tem cobra. Olha quem está do lado de cá. Olha lá, batata. Rádio Tupi do Rio de Janeiro, primeira no Tri, indo para 66. Ó. O primeiro lá é o pai do Zé Roberto Wright, que era comentarista de arbitragem, o Benjamin Wright. O Alisson e toda a torcida do Atlético gostava muito, sempre gostou muito de José Roberto Wright. No meio lá está o Mário Viana, com 2 N's, falou, tá falado. Bom dia! Esse era o Mário Viana, primeiro comentarista de arbitragem no rádio brasileiro. E esse aqui, ó, do Alcei Benedito Bueno de Camargo, grande Alcei Camargo, lá de Marília, que foi para o Rio de Janeiro transmitir futebol. Quer ver? Tem outra equipe de esportes aqui, que o João Meira gosta muito de futebol, de equipe de esportes de rádio, ó. Ah lá, quem tá lá, ali é a Continental. Deixa eu ver aqui, ah lá, Continental, quer ver? Carlos Marcondes, lá em cima, Oswaldo Moreira. Não, esse aqui é Avelino Dias, ó. Avelino Dias, Oswaldo Moreira, do lado de cá, Luiz Fernando, e mais embaixo ali tem o... Não, Clóvis Filho tá lá em cima, ó, e Luiz Fernando. Aí, um pouquinho do nosso varandão da saudade. Mas, Diogo Meira, é com prazer que nós temos
a alegria de recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco, viu, Diogo? Zé Antônio, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando aqui do seu programa, estar falando para toda a torcida de Araxá, essa torcida que respira futebol acima de qualquer coisa. Nós temos o nosso Ganso aí, que apesar de enfrentar uma baixa temporada, amargando aí a 3ª divisão do Campeonato Mineiro, o Gansinho continua tentando fazer as vezes do Araxazão, né, mantendo aí o brilho nos olhos do araxaense, fazendo bonito realmente aí nessas terras mineiras. É um prazer estar com você. Hoje, é claro, a gente não vai falar de Ganso, a gente vai falar de Copa do Mundo. Vamos aí, né? Vamos aí traçar um paralelo aí sobre a convocação do Tite, que inclusive foi muito criticada por alguns, né? Alguns que estavam aí com a esperança de serem convocados para a seleção que viaja no mês que vem já para a Rússia para disputar o Mundial, e acabaram ficando fora da lista dos 23 convocados. Né? Muita gente criticou, muita gente apoiou a decisão do Tite, mas a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre esses 23 convocados e, é claro, né, traçando um paralelo aí, um comparativo sobre o futebol de ontem e o futebol de hoje que a gente assiste na atualidade. Meira, eu acompanhei você exatamente a primeira vez fazendo reportagem esportiva. Você trabalhou muito tempo no rádio esportivo? Olha, no rádio esportivo foram cerca de 3 anos, né, acompanhando o Araxá Esporte, né, por Minas Gerais, e também, é claro, acompanhando os jogos do Campeonato Amador. Campeonato Amador que, inclusive, eu levo no coração, gosto muito, né, e é claro, sempre que tem oportunidade, vou a um estádio, ou enfim, eu visito algum clube para mantendo contato com o pessoal, porque acaba que a gente cria uma família ali, né, Zé Antônio? Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Zé Geraldo, do técnico do mercado, treinador do mercado. Gosto muito dele, uma pessoa muito bacana para mim, né? E também pro Evaldo, lá do Ferrocarril, que faz um trabalho de base muito bacana com aquela moçada lá do setor norte da cidade. Eu trabalho na... Já tá vendo a emissora concorrente à sua? Na Coirmã? Na Coirmã, né? Que é chamado assim, mas tudo amizade. Eu gosto de estar acompanhando os amigos. Claro. E vendo lá, se tem uma coisa que eu conheço, alguma coisa de rádio nesse aspecto. Eu vou bater Quase 40 anos, eu vou batendo, não é o olho, não, o ouvido. É o ouvido, né? Eu vou vendo. Você é um cara típico de rádio, fala rápido e não gagueja. Te agradeço, né? Muito. É um improviso bom. É importante esse reconhecimento, principalmente vindo da sua parte, Zé Antônio, que é um comunicador já aí com quase 40 anos de estrada. Hoje, apesar de eu comecei novo. Exatamente. Eu comecei na comunicação, de modo geral, com 18 anos, mas no rádio fiquei aí entre 2014 até o final de 2017. Foi uma experiência muito grande para mim, aprendi muito. Um abração aí para Enio Braga de Araújo, nosso diretor da Rádio Cidade aqui de Araxá. Um abraço para toda a equipe da extinta equipe Cidade Esportes, Kiko Machado, Marcelinho do Brasil, Alex Ribeiro, que hoje está em São Gotardo, inclusive. Está em São Gotardo, Alex Ribeiro. Está na Rádio Positiva lá, fazendo um trabalho muito bacana também, tanto no esporte como na parte musical também, né? Enfim, e um elogio desse, vindo de você, para mim realmente é de grande valia e de coração eu deixo meu muito obrigado a você, Zé. Ô Meira, você é de Araxá mesmo? Não, eu sou do sul do país, eu sou paranaense, moro em Minas há 18 anos, e desses 18 anos, 12 eu tô aqui em Araxá. Paraná, que é terra de grandes locutores esportivos, como Lombardi Júnior, que faleceu, da Clube, a B2, que categoria se chamava? O plantão era Carlos Kleina. Carlos Kleina. Isso, e depois, quer ver, esse atual narrador, que é primo do Osmar Santos, da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa, começou no Paraná. Começou no Paraná também? Era narrador lá da Rádio Clube. Agora imagina como é que não deve ser narrar futebol no Paraná nesse frio, Zé Antônio. Eu imagino, hein, senhor? Como é que é? Você falou que é do Paraná, qual a região? Eu sou da região norte, Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, muito falado aqui. Na verdade, eu nasci em Iguaraçu, fui criado na cidade de Arapongas e pouco antes de eu vir para cá, 4 ou 5 anos antes de eu vir para cá, aos 13 anos de idade, eu morava em Cornélio Procópio. Aliás, aconteceu um fato muito engraçado. Certa vez eu estava numa recepção e a recepcionista, de repente, ficou toda assim, animada e tal, para chamar o chefe dela e não achava, e preocupada e tal. E o chefe chegou de repente, falou:
O senhor atende o telefone rápido, que é um tal de Cornélio Procópio que está ligando para o senhor. Era um rapaz lá de Cornélio Procópio. Era um rapaz de Cornélio Procópio. Estava ligando para ela, né? Mas Cornélio Procópio foi um general, um coronel, que fez muita fama lá na cidade de Cornélio Procópio, né? Que realmente levou muito desenvolvimento para a cidade. Ô Diogo, me conta uma coisa, por que acabou o AM lá na Rádio Cidade? Quer dizer, é uma opção comercial, né? Claro, com certeza. Mas eu gostava muito, porque primeiro que dava muito emprego para a equipe de esportes, né? E era animado aquilo, porque eu estou te repetindo. Eu, preferencialmente, eu ouvi sempre a Embiara, que é a minha emissora. Claro. Mas eu gostava de ouvir os outros companheiros também, para valorizar até o trabalho da gente, né? Com certeza. Mas eu achei ruim, rapaz, acabar. Eu gostava de ouvi-los. Foi uma decisão da cúpula da emissora, né, Zé Antônio? Com a extinção das frequências de AM decretada, inclusive pelo próprio governo, né? Com a vinda de uma nova frequência de FM para suprir a falta do AM para essas emissoras que operavam em duas frequências, ficou a cargo das emissoras realmente fazer o que for melhor para si. A Rádio Cidade, né, o grupo da Rádio Cidade achou por bem trazer a Rádio Jovem Pan. Não, né, tudo se bem. tornou uma repetidora do sinal da Jovem Pan. Ótimo, é uma opção oferecida ao ouvinte, mas eu acho que o esporte é carro-chefe de qualquer emissora, principalmente o local. Você lembrava aí do futebol amador? Exatamente. Puxa vida, o amador vive desse apoio que ele recebe da crônica. Exatamente. Assim, eu acompanhava a crônica esportiva local, né? Acho que acompanhava mais a local do que a estadual e a nacional, por estar todos os domingos, nos campos, enfim. A gente acaba que cria um vínculo muito grande com aquelas equipes, principalmente as equipes menores, né, que tem um aporte financeiro menor, né, e eles falavam da importância desse espaço que a gente dava para eles, né. O próprio Zé Geraldo, né, que eu mencionei aqui anteriormente, né, o próprio Serginho do Planeta, conhecendo o Serginho do Planeta, ele sempre agradecia, inclusive, as entrevistas que eu fazia com o clube, mesmo diante de uma derrota, né, porque ele falava que realmente para o clube, para o crescimento da equipe, ele via essa importância que a crônica esportiva dava, né, principalmente o rádio, né, já que levava ao conhecimento da grande massa aquilo que estava sendo feito dentro dos campos do amador, que não necessariamente é apenas o futebol. Tem um trabalho social muito grande ali. Sim. Né? Pega aí o próprio Zé Geraldo ali com o mercado, já mencionei, né? Enfim, essa moçada faz um trabalho social muito bacana, inclusive tirando muito menino das drogas, né? Tirando muito menino da rua, que no tempo ocioso acabaria ficando na rua, fazendo coisa que não deve, vai praticar um esporte, né? Que é bom para a alma, é bom para o corpo, né? Sim. E é bom para a cabeça também. E essa reciprocidade, meu caro Meira, que fez com que eu sempre gostei muito do futebol simples, o feijão com arroz, porque hoje Sim, claro, os jogadores estão com as contas bancárias muito gordas. muito recheadas, né? Quando começa, eles dão atenção pro repórter. Mas me dá uma pena, eu fico vendo os jogos aos domingos, o repórter, rapaz, batalhando, tentando ouvir um boa tarde boa dele. tarde, exatamente. O cara desce do ônibus com aquele sono no ouvido, passa por ele como se ele não fosse ninguém. Olha, ele devia parar pelo menos para responder uma perguntinha. Pelo menos uma, né? Pelo menos para dar uma atenção, porque afinal de contas não é só o repórter. Não, ali. ele desconhece o repórter e sai andando, porque o ouvinte é que tem que... o torcedor da equipe dele. Exatamente, não, é aquela coisa, Antônio. O repórter ali, ele está intermediando a fala do jogador com milhões de pessoas que acompanham o trabalho daquele jogador. Então, quando o jogador se refuta a responder uma pergunta de um repórter, ou responde ela de forma, vamos dizer assim, grosseira, que nem o Tite fez com o repórter do Terra durante a coletiva, quando ele anunciou os 23 que vão para disputar a Copa do Mundo, né? Mais do que uma resposta grosseira para um repórter, ele dá uma resposta grosseira para a nação. Eu acho que o país do futebol, o Brasil ainda é o país do futebol, eu acho que nós não merecemos esse tipo de tratamento. O Tite é um encantador de serpente. O repórter da Globo, ele não faz isso, ele trata bem. Então, quer dizer, estamos torcendo para o Brasil ser campeão. Agora ele sabe que se perder, está no pau da goiaba. Mas ele fica com aquele jeitão dele ali de padre, mas aquilo é uma cobra, hein? Com certeza. Só um comentário, ô Zé Antônio. Uma marca de cerveja lançou um comercial recentemente, né, na qual eles colocam lá o Túlio Maravilha, sim, Vampeta e o Dadá Maravilha numa mesa, bebendo, e falando do futebol de antigamente, que antigamente os jogadores tinham um apelido, hoje não tem. E eles encerram esse comercial dizendo, pela volta do futebol de verdade. Eu acho, ô Zé Antônio, que é isso que nós precisamos, a volta daquele futebol arte que nós tínhamos
né, no passado. Nós somos saudosistas com relação ao futebol, mas temos que ser, porque tivemos Pelé, tivemos Mané Garrincha, tivemos Tostão, Alcindo, que você mencionou aqui agora. Foram grandes personalidades que viajaram o mundo e que fizeram o nome do Brasil hoje. Se o Brasil é o que é hoje, deve-se a esses personagens, né? E não essa, entre aspas, geração Nutella, né, que nós acompanhamos atualmente, que responde repórter com grosserias. Como diria o Zé Trajano, ódio eterno ao futebol moderno. Exatamente. Nem tanto, mas eu também sou igual o Meira, eu sou saudosista por caramba. Ô, gente boa, nós vamos para a mensagem cultural da TV Sintonia, canal 3 da TV que passa você. Daqui a pouco nós voltamos. É um pé lá, outro cá. Até já. Estamos retornando com o segundo tempo do nosso programa Conexão Esporte, nosso varandão da saudade aqui. Djalma Santos, ele só jogou esse último jogo aí. Os demais titulares na época foi o Desord. Desord machucou e nesse último jogo entrou o Djalma Santos. Muita gente fala que o Desord teria amarelado, mas eu não sei não, né? Que era paranaense, de Bandeirantes, né? O Zito, Bellini, Newton Santos, Orlando e Gilmar. Lá embaixo o massagista é o nosso Mar Américo. E Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo. E deixa eu ver esse último massagista aqui. Não tem. O Mar América que está do lado de cá. O Mar América não está na ponta direita, não. Ele está na esquerda aqui, ó. Aí você vê o ataque. Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagallo. O que o Meira disse. Antigamente era isso. Hoje é Ulisses Alberto, Felipe Coutinho e não sei mais o que. Felipe Coutinho eu acho que vai ser um dos craques da Copa. Vamos ver. Deixa eu só dizer o resultado aqui do final de semana do Campeonato Brasileiro. No clássico, sábado, Atlético 1, Cruzeiro 0. Um gol estranho do Roger Guedes. Eu acho que ele não chutou aquela bola. O Manuel chutou, pegou na perna dele do Roger Guedes e entrou. Mas é a sorte necessária que acompanha os grandes jogadores, né? E o Guedes é um jogador, se não tecnicamente, mas ele é bastante aguerrido de acordo com o que exige a massa atleticana. O Flamengo empatou com o Vasco 1-1. O segundo tempo ruim do clássico lá, viu? Palmeiras derrotou o Bahia por 3-0. O Verdão foi a 11 pontos ganhos. O Vitória derrotou o Ceará 2-1 no Barradão. O São Paulo Futebol Clube 1-0 para cima do Santos. O Sport 1, Corinthians 1, lá na Ilha do Retiro. E ontem o Meira estava falando aqui da questão dos caras maltratar a imprensa. O treinador do Corinthians ontem diz que veja bem, grande parte da imprensa brasileira é mentirosa. Eu acho que ele trouxe para si uma responsabilidade muito grande. Ele pediu a torcida do Corinthians para não ouvir praticamente a imprensa. Falou, não, escuta só eu que falo a verdade. Isso aí não, acho que né? Ele vai ter que ganhar todos, porque a menor derrota agora eles vão cair de pau nele. O Paraná empatou com o Grêmio 0-0, jogo lá no estádio Dorival de Brito e Silva, na Vila Capanema, em Curitiba. O América, olha o América aí, Dirceuzinho Alves Ferreira, família Gotelipe. América 1, Botafogo 0, tá bem o mequinho, hein? O Fluminense bateu o Atlético Paranaense 2-0 lá no Maraca ontem. O Fluminense tá com um timezinho bom. Bom, não vai ser campeão não, mas ele é bom, é jovem e tem muito do dedo do Abel ali. A rodada se fecha hoje com Internacional e Chapecoense jogando no estádio da Beira Rio, lá em Porto Alegre. Falou, gente boa, muito bem. Mas, o Diogo Meira. Oi. Desses convocados aí, muito se discutiu a respeito do goleiro Cássio. Eles achavam que devia ser o Marcelo Grou, lá do Grêmio de Porto Alegre. Outros achavam que devia ser o Vanderlei dos Santos. Para mim, o titular devia ser o Fábio do Cruzeiro, mas em todo caso, aí abriu-se uma discussão. No geral, você vê alguma injustiça aí nessa convocação do Tito, não? Olha, eu acho que essa questão de injustiça, Zé Antônio, é muito de ponto de vista. Porque olha pra você ver, com exceção do Cássio, que hoje é goleiro do Corinthians, né, o Fagner, que é lateral também do Corinthians, o Jeromel, que é um grande zagueiro, inclusive joga muito bem na frente ali no setor defensivo do Grêmio, né? Enfim, tirando esses, todos estão jogando fora no futebol europeu. O próprio Neymar, por exemplo, está no Paris Saint-Germain, né? Enfim, então eu acho que não houve injustiça, não. Eu assisti as entrevistas do
do Tite, e esses que foram convocados ganharam nos detalhes. E detalhes muitas vezes são discutíveis porque é uma questão de ponto de vista, né? É uma questão da forma como você olha e a forma como eu olho o futebol, né? Para mim, todos esses 23 convocados que ele anunciou, mais aqueles outros que complementam uma lista de 35, que no Brasil ninguém vai saber quem é, só a FIFA tem acesso, né? Né? Exatamente. O Tite disse. Acredito sim, né? Está nessa lista de 35, né? É porque o próprio Tite disse, o próprio fazendo Tite, aquele né? elogio, né? Uhum. Ele acabou contando, né? Enfim, eu acho que não houve injustiça, não. O Tite é um sujeito muito coerente nas palavras dele, muito coerente também no próprio trabalho. A credibilidade da seleção hoje é em função dele. Exatamente, porque se a Ele gente... recuperou a credibilidade. Recuperou um pouco, né? Porque depois daquele 7-1 contra a Alemanha em 2014, o Brasil ainda está em descrédito como torcedor. Eu, particularmente, né, eu não dou notícia dos jogos que sucederam após aquele 7-1, porque eu simplesmente parei de assistir. Né? Aquele 7-1 realmente foi vergonhoso. E eu acho que agora, Zé Antônio, é o momento de a gente se reconciliar com a nossa seleção. É o momento da reconciliação. E para isso, é claro, o Tite usou as melhores armas, né? Seja no setor defensivo, seja no meio, seja na frente. Inclusive, né, ele levou um jogador de meio campo a menos para preencher 2 vagas com atacantes, ou seja, nós estamos chegando aí com uma equipe mais ofensiva, né? E para enfrentar a Suíça, já no jogo de estreia, realmente, um time mais ofensivo, alguém compondo ali junto com o Neymar ele na frente, vai ser importante para nós, né? A Alemanha hoje, ela ainda detém aí o título de seleção com a melhor defesa, né? Então, esse plantel que foi montado pelo Tite, eu acredito que ele foi friamente pensado. Ele não levou em consideração a paixão do torcedor pelo jogador. Ele levou em consideração o rendimento mesmo. Porque ele estaria sendo demagogo se ele levasse em consideração, talvez, o Jô, por exemplo, que ficou de fora, né? E muita gente criticou o Tite pelo fato de ele ter deixado o Jô de fora, né? Ele estaria sendo demagogo se ele levasse um jogador que está na boca do povo, que, entretanto, não está rendendo o necessário futebolisticamente falando. E não rendeu naquela Copa do Mundo, o Jô, o Fred... O Luan, gente, a participação do Luan foi pífia na Copa de 2014. Olha que, antigamente, o pessoal falava, poxa, você é daqui de Minas Gerais e torce pro time do Rei, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Hoje, o pessoal está torcendo não é pro time do Rio, não. O pessoal está torcendo pro Barcelona. Exatamente. O time que mais fornece jogadores para essa seleção é o Manchester City. É o Manchester City aqui pra você ver, ó. 4 jogadores. O Ederson, terceiro goleiro, tá no Manchester. O Danilo, lateral, também tá no Manchester. Né? Deixa eu ver aqui. Nos zagueiros não tem ninguém do Manchester. Né? O Fernandinho, meio campo, também está no Manchester. Né? Os atacantes, né? Gabriel Jesus também está no Manchester City hoje, jogando na Europa, inclusive fazendo um bom futebol. Na verdade, esses que estão no futebol brasileiro, como o Jeromel, por exemplo, que atua muito bem no Grêmio, que foram convocados, posso estar errado em falar, esses devem agradecer, porque a grande maioria dos jogadores, a maioria esmagadora dos jogadores convocados pelo Tite, hoje estão jogando fora, né? Então, quer dizer, nisso aí a gente já vê um certo descrédito do futebol brasileiro. E, infelizmente, foi como eu falei no início da minha fala, é hora da reconciliação. Os jogadores estão se apresentando hoje na Grande Comari. Eu gosto dessa cobertura, fico acompanhando lá, para e passo, tudo que ocorre, né, com a seleção brasileira. Evidentemente, todo mundo torcendo para a seleção, que dia 17 enfrenta a Suíça. Olha, a Suíça não é nenhuma galinha morta, não, gente. Não. São jogadores espadaúdos, como diria, né, Canarim? O Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10. Jogadores altos, fortes, para transpor aquela barreira ali não é fácil, não. Mas começa a Copa do Mundo no dia 14, o Brasil joga no dia 17. Tá aí, portanto, vamos torcer para a seleção. Sobre o Araxá Esporte Clube, o time se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em agosto. Foi contratado, Diogo Meira, a comissão, vamos dizer assim, do Patrocinense, que conduziu o Patrocinense brilhantemente à primeira divisão. E mais do que isso, o Patrocinense fez um excelente campeonato, tanto é que chegou nas fases decisivas aí do Campeonato Mineiro do ano passado, da primeira divisão. O Stephanie Caetano, né, que é o diretor de futebol, e o treinador é Rogério, né? É novato esse treinador, mas ele dirigiu o Patrocinense com o Stephanie lá como dirigente. Tem o Wesley Oliveira, que é o diretor, o presidente o Jefferson Leite,
E aguardando, porque, como diz o Fernando Pessoa, o rio da nossa aldeia é o melhor rio que tem. Nosso Barcelona, nosso Real Madrid, o nosso Paris Saint-Germain é o Araxá Esporte. Fausto Alvim, para nós, é o Santiago Bernabéu. Então, todos nós, eu acredito, estamos torcendo muito para que o Araxá Esporte faça um grande campeonato mineiro da segunda divisão, que, entre aspas, é a terceira, volte rapidamente para a segunda, que é o módulo B, e daí tentar uma ascensão para a primeira divisão. Só lembrando que a diretoria foi buscar essa diretoria, que veio toda praticamente da Patrocinense, né? Salvo engano, em 2016, me corrija se eu estiver errado, a Patrocinense, ela veio praticamente na repescagem, porque de última hora uma equipe da região metropolitana ali de Belo Horizonte desistiu do campeonato e para compor o quadro chamaram a Patrocinense, porque a Patrocinense já estava lá embaixo. Aí o que aconteceu? Resgataram a Patrocinense, colocaram ela no módulo B, ela fez uma campanha excepcional e conseguiu aí a sua ascensão, se não me engano, a elite do futebol mineiro, que foi no mesmo ano que o Araxá Esporte acabou caindo para a terceira divisão. Né? Então, essa diretoria, podemos cobrar muito dela, essa equipe técnica, na verdade, que está vindo aqui para coordenar o Araxá Esporte Clube, nesse campeonato que se aproxima, a gente pode cobrar muito dela, porque foi a mesma equipe, né, que fez uma campanha brilhante junto da Patrocinense em 2015. Perfeito. Eu quero agradecer ao Diogo Meira, nosso companheiro jornalista, né? Muito tempo de estrada já, embora jovem ainda. Você está com quantos anos, Diogo? 31. 31, jovem ainda, né? Que é fotógrafo, você também tem essa profissão de fotógrafo. Sim, exatamente. Entre os vários talentos, né, que graças a Deus eu fui agraciado, a profissão de fotógrafo também é uma delas, que inclusive é que me mantém atualmente, né? Já que eu estou fora da crônica esportiva, já que eu estou fora do rádio, né? É o que está colocando comida no meu prato, né? Então a isso tem muito a que agradecer. Ah, claro, e vai continuar sempre. Com certeza. Pois é, tá aí um grande valor. Se me permite, meu querido Olavito, ó, se o currículo dele chegar aí, conta com a minha assinatura embaixo, hein? Me pareceu um bom rapaz. Obrigado. Já tenho o seu aval, que para mim é mais do que importante. Posso levar isso em qualquer lugar. É porque eu gosto de rádio demais, gosto de televisão demais, aqui principalmente quando é produto da TV Sintonia. A TV Sintonia colocou muita gente na estrada. Exatamente. Eu vejo muita gente brilhando aí, saiu tudo aqui da escola do Olavim, né? O Wesley Coelho, que hoje está na Bandeirantes, em Uberlândia, tá muito saiu bem. daqui, Tem vários. Tem vários, né? Esse menino que é um brilhante repórter da TV Globo, o César... É o César Campos. César Campos também hoje, era inclusive, menino. Fez outro, não sei se ancora ainda, mas já vi ele ancorando o Globo Rural, né? Aqui na nossa região. Ele é um excelente repórter. Um exímio repórter, um grande profissional. Entre outros mesmo que passaram por aqui, né? O Caio Ranieri. Caio Ranieri, né? Que passou por aqui também. Não, tem muita gente espalhada em Uberlândia. Ah, tem bastante. Gente dos bastidores que operavam a câmera aqui. Então, também. Exatamente. O nosso próprio Alisson Batata, né? Que é um grande profissional também. Esse é goleiro e dos melhores. Mas que aquele tamanho também, né? E é o nosso companheiro aqui que nos ajuda a fazer o programa. Ô Diogo, então um abração para você, viu? Vai com Deus e que você possa ser abençoado aí na sua carreira. Amém. Muito obrigado a você pela oportunidade que você me deu de estar participando do seu programa. Agradeço também a toda a equipe técnica, o Batata, né, enfim, a Janaína Silva, enfim, até o próprio Olavim Drummond. Muito obrigado e a gente se encontra por aí. Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Esse é o grande o Diogo Meira participando aqui do nosso programa de hoje. Um abraço para o Flávio Henrique, para toda a turma nossa aí da TV Sintonia Canal 3, o Dudu, alô Jonathan, é toda essa equipe aí muito unida, né? Walter Braz Andrade, grande Valtinho. E o Adson Fernando aqui comandando as nossas operações direto do coração da TV Sintonia. Alto escalão, Olavito Drummond, Olavinho. Parabéns aí pro São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus. Conexão Esporte.